Olá, internauta! Seja bem-vindo a mais um Esquina da Cultura aqui pela sua Just TV, www.justtv.com.br, a web mais vista do mundo, do Brasil e mais vista por você. Estacione aqui nessa esquina onde tudo acontece. E hoje uma pauta muito legal, internauta. Nós vamos falar aqui no Esquina da Cultura. Falamos poucas vezes, devido acho que a essa linguagem dessa arte ser um pouco difícil aqui no Brasil. Tivemos poucas pautas sobre cinema. Hoje vamos falar sobre cinema aqui no Esquina da Cultura e eu tenho o prazer de receber aqui a Jaqueline Ribeiro e o Léo Fonseca, que tem aí muita história para contar para nós. E vocês, por favor, mandem suas mensagens. Estamos aqui a posto com o nosso laptop para responder as suas perguntas. Queridos, sejam bem-vindos. Obrigada, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. E bom dia, boa tarde, boa noite, porque estamos para o mundo. Exato. Né? Lá no Japão, por exemplo, pode ser, o pessoal está lá vendo. Provavelmente deve ter alguém assistindo, né? É. Então, bom dia, boa noite. E o Léo é japonês, né? Então daqui a pouco ele... Então meus parentes estão vendo, boa noite. Olha só, você tem descendência lá da oriental. Eu tenho um pouquinho de sangue, né? De sushi e sashimi. Então dá para aproveitar. Que bacana. Gente, esses dois jovens, esses dois meninos, né? Estão com um projeto super bacana, né? Eles fazem parte daí da Filma Brasil. Que eu queria que você falasse um pouquinho, Jaqueline, para nosso internauta. O que é a Filma Brasil? Quanto tempo ela está no mercado? Para que ela existe? Enfim, fala um pouquinho dela. Então, o Filma Brasil é um concurso de roteiros para cinema. E ele é realizado pelo Instituto Vencer, que é um órgão sem fins lucrativos. A gente está na terceira edição do concurso de roteiros, onde a primeira teve o tema qualidade de vida, a segunda edição teve sustentabilidade e a gente está na terceira edição desse projeto, que é um projeto de sucesso. A primeira e a segunda edição foi feita em nível nacional, ou seja, qualquer pessoa do Brasil poderia participar. Esta terceira edição, ele vem como uma edição especial. Por quê? Porque ela vai agir no estado de São Paulo. Então, os roteiros são para as pessoas que podem participar, são do estado de São Paulo, porém a gente tem uma categoria especial do estado nacional. Basicamente é o quê? A gente está fomentando o audiovisual no país, que é uma coisa difícil hoje em dia, né? Você sabe que fazer cultura nesse país a gente faz a 4 mãos, a 5 mãos, a gente sempre tem que contar com o apoio de alguém. Claro. Então, a gente está nesse apoio, tentando fomentar aí a cultura no país. Ok, então, na realidade é um projeto, né? E onde vocês, como que vocês atingem esse objetivo? É através, às vezes, de incentivo? Como que se faz um filme hoje no Brasil? Eu tenho uma ideia aí maravilhosa e quero fazer meu filme. Como que é feito isso? Então, na verdade, você tem, três fatores ativos, 3 mecanismos que mais as pessoas usam. Primeiro é o patrocínio, que é uma maneira muito difícil hoje em dia. O produtor de cinema que está em casa e que está vendo o seu programa, ele vai concordar comigo. Que é você chegar com o seu filme e falar, eu tenho um filme, sei lá, sobre o Brasil. Você quer investir no meu filme? E aí o empresário levar o dinheiro e dar o dinheiro completo para você fazer o filme. Vai lá, grava, tá aqui o dinheiro. Dinheiro bom, dinheiro tirado do bolso dele. Esse é o patrocínio direto. Muito difícil. Como que funciona a indústria brasileira, que a gente costuma dizer que não tem uma indústria de cinema, por quê? Porque o produtor brasileiro ele está vivendo de leis de incentivo, que é quando ele pega o projeto dele e ele vai usar recursos da renúncia fiscal. E isso tem uma burocracia porque é dinheiro do governo, então realmente tem que ter essa responsabilidade. São através das leis Rouanet ou lei do audiovisual através da Ancine. Ok. E agora está surgindo, por fim, o terceiro mecanismo, que é a pessoa rifar o filme. Que é quando ela cria o filme dela e chama os amigos, os parentes e fala assim, olha, quer investir no meu filme? E aí as pessoas começam a se tornar sócio e ela oferece alguma contrapartida. Será alguns convites, ou a pessoa participar de alguma cena, e vai de cada produtor.
Mas o mercado mesmo de cinema está vivendo das leis de incentivos atualmente. Olha só, eu queria que antes da gente continuar conversando aqui, queria que a nossa produção mostrasse aqui o banner, o cartaz da terceira edição especial São Paulo do Filma Brasil. Esse projeto maravilhoso aqui que nós estamos conversando hoje no Esquina da Cultura. Dá para ver aí? Vamos ver. Olha lá, terceira edição especial do Filma Brasil. E aí vocês, nesse projeto tem várias categorias, né? Eu estou vendo aqui, tem aqui a curta, né? Curta-metragem, média-metragem, longa não tem, né? E como que é essa divisão dessas categorias? A pessoa ela pode se inscrever em todas ou tem que escolher alguma delas? Como funciona? Isso, essa é uma pergunta bastante interessante porque o público ainda está confuso. É importante que as pessoas acessem o nosso site, que é o www.filmabrasil.com, ou a nossa página no Facebook, que é Filma Brasil. Procura lá, curte a nossa página, porque a gente sempre está esclarecendo algumas dúvidas. E essa foi uma dúvida que surgiu durante a realização desse projeto. A pessoa só pode escolher uma categoria. Então, assim, nós temos esse projeto e a gente tem uma coisa bacana, que é um prêmio em dinheiro. Então, a pessoa fala, será que eu vou me inscrever de curta ou de média? Eu quero escrever nos dois. Posso? Não pode. Você vai ter que ver qual é o projeto que se enquadra melhor na opção que você vai querer para fazer o seu filme. É 20 mil? Então você vai escrever na categoria de curta de 2 a 5 minutos. É 30 mil que você quer ganhar? Porque você criou um roteiro que você acha que você vai gastar 30 mil reais, então você vai escrever na segunda categoria de curta-metragem, que é de 5 a 15 minutos, ou 14 minutos, que a gente está variando um pouquinho. E de média-metragem, a gente tem de 15 a 30, que o prêmio é 45 mil reais. E também temos uma outra categoria, que é de 30 a 45 minutos, que é 55 mil reais. E para finalizar, com chave de ouro, porque assim, todas essas categorias que eu te falei de roteiro é para o estado de São Paulo. Como a gente não quer excluir o público que participou da primeira e da segunda edição, que era nível nacional, a gente criou a categoria especial. Faz um filme de 1 minuto com o tema alimentação e energia e leva para casa 5 mil reais. Tá aí. Então tem aí para todo o Brasil o filme de 1 minuto, né? Isso. Que você pode fazer e aí estará concorrendo a 5 mil reais. E o projeto dessa terceira edição do Filme Brasil foi aprovado aqui pelo PROAC, né? Da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, por isso que está valendo só para o Estado de São Paulo, né? Exato, é isso, porque a primeira e a segunda edição foi aprovado via Lei Rouanet. Essa segunda foi feita PROAC, teve investimento da AES Eletropaulo e da Singenta, são os nossos patrocinadores, e o Cinemark também entrou como patrocinador. Ele vai, além de patrocinar o projeto, toda a campanha que ele nos ajudou, quem puder ir assistir filmes em todos os complexos do Cinemark vai poder acompanhar lá. Antes de assistir o filme tem a nossa chamadinha, que a gente precisa trazer gente para participar. Claro, né? Tem lá uma propaganda, uma publicidade sobre o Filme Brasil, é isso, né? E o legal é que o projeto ele não exclui o participante, com ou sem experiência. Então você está em casa, você às vezes, engenheiro agrônomo, pensou numa ideia, quer escrever? Vai lá, a única coisa que a gente quer é que escreva um roteiro dentro dos padrões cinematográficos, porque a gente está falando de filme. Mas isso a pessoa encontra na página que você falou, esse modelo de roteiro, ou a pessoa mesmo pode criar o seu modelo? Não, então, ela encontra sim. A gente está indicando o programa Celtics, que é um software gratuito, que as pessoas podem fazer o download. Isso na nossa página está indicando isso. Maravilha. E também a gente alimenta diariamente, né, que daí o Léo pode falar um pouquinho mais sobre isso, certo. As redes sociais, que é dando dicas de como você pode buscar ferramentas para poder criar um bom roteiro. Tem o site Roteiro de Cinema, enfim. Mas antes do Léo falar, só para fechar aqui, esse prêmio das categorias, né, daí de 20, 30, 45 e 55 mil, o roteirista, ele ganha alguma coisa nisso ou o prêmio, esse dinheiro só vai para a realização do filme? Isso, é isso mesmo, muito importante. Na verdade, o que acontece? O nosso projeto, a gente se preocupou em fazer um concurso que agregasse valor até o produto final. Então, assim, o prêmio, ele vai para a produção da obra, mas o roteirista, ou seja, o vencedor, que quem vai se inscrever é um roteirista.
ele pode muito bem, dentro do orçamento dele, ter um item lá da remuneração dele. A gente não proíbe. Nós, como instituto, o que a gente vai fazer? Você ganhou o prêmio de R$45 mil para fazer seu média-metragem. Certo. Certo, Marta? Certo. Foi lá vencedora, participou por todas as etapas, que depois, se você quiser, a gente conversa um pouquinho sobre as etapas. Certo. E aí chegou como vencedora dessa categoria. Você vai ter que assinar um contrato com a gente, porque a gente tem que dar um retorno. A gente está usando leis de incentivo. Sim, aí entra o Tribunal da União, né? De Contas Isso, da de União. contas e tudo Claro, mais. A vai gente tem que querer prestar saber contas. Exatamente. Você não pode pegar 45 mil e querer colocar no bolso, porque bem que nós, que fomenta o audiovisual, sabemos o quão importante é incentivar a figura do roteirista, que nos Estados Unidos, quando você vai num cinema, você fala, eu vou assistir o filme do Tarantino. A figura do roteirista é uma das figuras que mais agrega valor à obra cinematográfica. Sim, sem Aqui dúvida. no Brasil, a gente vai para assistir o filme do Lázaro Ramos, do Wagner Moura. A figura do roteirista, às vezes a pessoa nem conhece quem é o roteirista da obra, né? É verdade. Então a gente está criando também esse acontece projeto. muito com o diretor de teatro também, né? Isso. As pessoas vão para assistir o Diogo Vilela, para ver a Denise Fraga, mas não sabem nem às vezes quem é o diretor do espetáculo. E a gente está querendo trazer isso para a cultura brasileira, a valorização da equipe. Quem está por detrás das câmeras? Quem está por detrás da produção? Isso é muito interessante. Entendeu? E hoje com as redes sociais, né? Isso é bem legal porque as pessoas têm todo acesso a isso também. Que agora eu quero que o Léo fale um pouquinho. Exato. Como que é é difícil ficar ali alimentando tudo isso, Léo? Conta um pouquinho para nós. Assim como o cinema é muito abrangente, eu acho que sempre Fala tem... um pouquinho mais perto só. Como o cinema é um assunto muito abrangente, né? A gente tem muita coisa para falar dentro do cinema, assim. Só nesses últimos minutos assim, a gente conseguiu debater assuntos políticos, Claro. desde conhecimento geral, né? Então, diariamente a gente corre atrás para alimentar com informações que são interessantes para N pessoas que estão acompanhando a gente, né? Porque a gente sabe que hoje em dia a rede social, ela agrega pessoas de todos os públicos, de todas as idades, a cada hora tem gente assistindo pelo celular, enfim, no ônibus, no metrô. Então a gente vai atrás para saber, para falar sobre os roteiristas que estão pelo mundo. Enfim, a gente está passando também dicas de cinema, dicas de internet, dicas correlacionadas entre internet e cinema, que é muito assunto, né? E vocês que trabalham, né, com cinema, houve aí uma época atrás que disseram que o cinema ia acabar, né? Com a internet, enfim, você pode ver filme em casa hoje, né? E vocês acreditam que o cinema vai acabar? Eu acho muito difícil. Assim, eu acho que para tudo se dá um jeito sempre, né? Assim, a internet ela tem mostrado que uma coisa aparece para outra substituir, ao invés da gente continuar andando para trás, a gente andar para frente. Eu acho que a internet ela deu essa possibilidade não só para o brasileiro, mas como para o mundo, né? A gente viu a mudança da música, agora a gente está vendo a mudança do cinema também. Claro, hoje temos 3D, enfim. Mas claro que não vai acabar, porque aquela tela enorme também, em casa é meio impossível, né? E aquilo tudo é uma magia, uma mágica sensacional, né? A linguagem do cinema é... Eu acho que a internet, ela possibilita a pessoa, que nem a gente mora num país meio distante dos meios, né, da Europa, dos Estados Unidos. Hoje em dia a gente consegue ter o acesso sobre o Tarantino, sobre diretores já falecidos, do começo do cinema, do meio do cinema. Porque antes era muito mais difícil, né, Léo? Isso com um clique, né? Assim, eu sei aqui na pontinha do dedo, né? Esse é o interessante do Filma Brasil. A gente é um concurso voltado para o público da internet. Ele vai se inscrever pelo site, ele vai ter as informações pelo site, ele vai ver a nossa campanha pela internet, além do cinema e tudo mais. E, assim, a gente está se enquadrando dentro desse assunto, né? Porque eu acho que não é o presente, é o futuro, né? Exato. E agregando isso, que assim, as mídias, elas sempre agregam. Quando surgiu a internet, falaram que ia acabar com um livro. E pelo contrário, o livro está aí, as livrarias estão vendendo cada vez mais exemplares. A gente tem o jornal. Lotadas. Isso, o jornal, as bancas de jornais não faliram, porque tem gente que ainda quer aquela paixão pelo físico. Agora, o Filma Brasil, ele é um projeto que ele cuidou do quê? Em vez de você ter que fazer o seu projeto, jogar lá na internet pra gente, ainda mandar uma via correio, não, tudo acontece pela internet. Online. Tudo online. Você vai entrar lá no site, você vai fazer sua inscrição, vai mandar seu projeto, e aí a gente entra na segunda fase, que é a votação popular. Porque
quem vai decidir se você vai ganhar o projeto, primeiro é o gosto do público. Isso é importante saber, tá vendo, internauta? Exatamente. Então, você é o vai... internauta que vai escolher os vencedores. Exato. De todas as categorias. Na verdade, vai ser assim. Eles vão escolher os finalistas. Okay. Porque depois a gente tem um corpo de jurados, que são pessoas especializadas no mercado. A gente está tendo aí um corpo de jurados que você pode visitar a nossa página. São profissionais da área do audiovisual que vão avaliar esses últimos 5 finalistas. E daí vai sair o vencedor, que a gente vai convidar todo mundo para o dia 14 de dezembro, que vai ser o evento no MIS, uma festa linda, maravilhosa, para entregar o prêmio para os vencedores. Eu estou convidada? Claro, não só você, como todo o seu público. Olha aí, internauta, a gente não pode perder essa ainda. Então, vai ser quando? 14 de dezembro. Dezembro, no MIS. Já tem horário também a festa? Isso, a gente está pensando em começar por volta das 6 horas, mas festa nunca começa no horário, então... Bacana. Agora, esse projeto foi criado pelo Instituto, mas por quem? Isso. Quem teve essa ideia maravilhosa? Como é que ele está funcionando? Como está aí já na 3ª edição, né? Isso, ele foi criado e idealizado pelo Jorge Musi, que é o empresário do Grupo Musi, que também atua no Instituto Vencer. E o Filma Brasil está aí com uma ideia de um empresário que estava envolvido antes com pesquisa de renúncias fiscais. Ele entrou no mercado do audiovisual. E aí ele falou, precisa fomentar. O grande empresário é aquele que consegue enxergar além. E ele enxergou muito além, que é o quê? A figura do roteirista, do profissional que precisa ser valorizado. Porque quanto mais a gente fala de produtos para o futuro, a gente lembra do roteiro, daquela pessoa que vai começar a iniciar o texto, a obra. Para tudo tem que ter um roteiro na vida. E como que vocês fazem para escolher o tema de cada edição, né? Esse tema da 3ª é alimentação e energia, desafios para o futuro. Como que vocês chegam nesse consenso do tema aí? Então, na verdade, existe uma cúpula, né, no Instituto, mas eles se preocupam com o que está acontecendo no mundo, porque o cinema é uma linguagem universal. Claro. E a gente tem que se preocupar com uma coisa bacana, é que a gente se preocupa com uma coisa que está precisando uma atenção e que vai chegar. Então, assim, hoje, esse ano, se falaram muito em sustentabilidade, mas no ano passado a gente já estava desenvolvendo um projeto para premiar, que aconteceu em maio deste ano, que é de sustentabilidade. E, mais ainda, a gente quer ideias positivas. Falar de problema todo mundo sabe. A gente fala muito para o nosso internauta o seguinte, Marta, a gente fala assim, não adianta você vir e falar, a população está crescendo e os recursos estão diminuindo, a gente vai ficar sem alimentação e sem energia. Isso eu já sei, você já sabe, todo mundo já sabe. A gente precisa de solução. A gente precisa de solução, a gente precisa de ideias criativas. Então a gente fomenta o trabalho do roteirista e a gente fomenta a criatividade. A gente não quer um institucional, não é porque a ES, Eletropaulo e a Singenta, que são 2 empresas que têm a ver com o tema e que se interessaram exatamente por isso, que a gente quer que eles façam alguma coisa envolvida com eles. Não, a gente quer discutir a causa. Claro, porque nós temos que pensar mesmo no futuro do planeta, né? E esse projeto está aí para captar as ideias, né? Das pessoas, de todas as pessoas. Qualquer pessoa pode participar, como a Jaqueline disse. E isso é fantástico, porque nós precisamos de soluções, sim. Né? Porque, como você disse, o problema a gente já sabe que está aí e que ele pode se agravar ainda mais, né? Com o aumento da população, enfim. E sabemos também que nosso planeta, tudo que ele nos dá, também é finito, né? Então nós temos que pensar mesmo em outras energias. Fantástico, um projeto maravilhoso e sensacional. E tem muita gente patrocinando, né? Isso, na verdade, a gente tem, além do patrocínio, a gente conseguiu um apoio de muita gente. Pela primeira vez, a gente tem 2 portais de concorrentes que estão apoiando o Filma Brasil. O portal UOL, que é um dos portais mais vistos do Brasil, e o portal Terra, eles estão apoiando o Filma Brasil. Se você for na coluna Diversão ou Celebridades, você vai ver um banner lá do Filma Brasil, que fica rodando no site e tudo mais. A gente tem lá o apoio da Transamérica, que colocou um spotzinho com os locutores, a equipe deles, falando sobre o nosso filme. A gente tem o Canal Rural, que está lá divulgando a chamada na programação dela. Então, a gente tem a união
de pessoas que querem. Então, você vê como que a cultura está viva. Ela precisa ser criada. Só que, sabe o que acontece? A gente fez uma pesquisa, o Jorge tem os resultados disso. No Brasil, a gente tem 400 mil empresas que podem investir em projetos culturais. Apenas 5% utilizam os a renúncia fiscal para apoiar. Apenas 5%. Entendeu? Então, ou seja, tem muita gente aí, várias empresas, você empresário que está em casa, que você tem essa verba que vai para o governo, mas o governo te dá a oportunidade de você investir em cultura. Vamos fazer projeto bacana. Se você tiver dúvida, procura a gente, não é, Marta? A gente não está aqui para fazer coisa bacana? Claro, para fazer coisas bacanas e assim, nós temos que fazer mesmo, né? Os empresários também têm, porque na realidade tudo está interligado, todos nós precisamos de todos nós. Né? E quanto mais ideias, mais soluções para o nosso planeta e para o nosso dia a dia ficar melhor, claro, com certeza é sensacional. E aqui o nosso internauta já está dizendo o seguinte, tenho aqui a mensagem vamos atender um pouquinho o internauta que está aqui participando, a Daiane, que está lá no México. Ô, Daiane! Dizendo o seguinte, eu vou participar, só volto para o Brasil na quinta, mas vou participar do Filme Brasil. Que bacana! Só para lembrar que as inscrições vão até o dia 4, eu ia perguntar isso, porque parece que vocês prorrogaram, né? A gente prorrogou, a gente ia finalizar agora na semana passada, mas a gente resolveu prorrogar para dar chance para mais pessoas se inscreverem, porque a gente viu tinha bastante gente tentando correr atrás, e ideia não é uma coisa que nasce do dia para a noite, né? O roteirista, ele precisa de um tempo, ele precisa pensar, ele precisa se organizar para conseguir escrever. Então a gente resolveu estender até o dia 4, semana que vem, 4 de outubro, então ainda dá tempo. Olha, dá tempo, vamos correr, internauta. A Suzana está dizendo o seguinte, eu quero participar, então é só participar, entra lá no site, Suzana. E a Joana de Floripa está dizendo, pena que eu não posso. Pode sim, você manda o de 1 minuto. Exato, porque ela vai ter que fazer um roteiro para filmar o de 1 minuto. A ideia dela de 1 minuto, ela vai precisar de um roteirozinho. E o legal é que assim, como ela vai entregar a obra pronta, ela vai ver a obra dela nesses canais que a gente falou, que é Cinemark e tudo mais, e ela ainda vai ganhar um prêmio de 5 mil reais. Aí, Suzana, tá vendo? Claro que você pode. Pensa aí numa historinha de 1 minuto, né, que tem a ver com o tema aqui, que é alimentação e energia, desafios para o futuro, e manda. Sim, com certeza você pode participar. E tá aqui o João dizendo o seguinte, ele não diz de onde ele está falando, onde ele está, mas diz o seguinte, estou me inscrevendo no site agora. Aê! Legal, João, já manda a sua ideia, então. Sensacional, né? O pessoal está aqui já participando, o nosso internauta. Essa é uma chance muito interessante, assim, né? Desde, assim, a gente que trabalha com audiovisual, agora com esse projeto, quantas vezes a gente tentou fazer um projeto, a gente não conseguiu por causa da falta de verba, da falta de incentivo, e hoje em dia incentivo não falta, né? A gente falou sobre os incentivos fiscais ou sobre as leis que hoje em dia apoiam, e o Filma Brasil dá essa oportunidade, né? Assim, de através desse concurso, através da sua criatividade, conseguir uma verba suficiente para conseguir realizar sua obra. Eu acho que nada mais válido. Maravilha! E não só isso, a gente oferece um suporte para a pessoa. Vamos supor, como vai ter muita gente que a gente não exclui. Então, você teve a ideia, você escreveu, você ganhou e você não sabe como fazer. O Instituto está lá para dar um suporte. Ela vai ter uma consultoria onde a gente pode encaminhar, ajudar ela a decupar o roteiro dela para poder produzir. A gente está lá para ajudar, a gente quer ver, assim, público tem. O público que está em casa, ele precisa de lazer, ele precisa de entretenimento. A indústria do entretenimento cresce a cada dia. A gente vê aí o Rock in Rio, a participação do público. Então, o brasileiro, ele gosta de se divertir. Então, é só ter oportunidade para isso. O público tem, vamos criar projetos, vamos investir na nossa cultura por que a gente tem que sempre olhar o de fora e falar que é uma coisa bacana? A gente tem muita coisa aqui para viva, né? Claro, a gente pode produzir muitas coisas boas aqui no Brasil, né? Como que vocês estão vendo o cinema brasileiro hoje? Ele vem numa crescente, né? A gente sabe que o Wagner Moura agora ele está fazendo o primeiro filme em Hollywood. Assim, para você ter ideia, quão fechado é o cinema lá fora e tem um ator nosso indo para lá. Realizar um papel não mínimo, mas um papel grande. Sem contar o José Padilha, que está dirigindo o Robocop agora também, que é um filme que vai ganhar proporção mundial, né? Um diretor que fez Tropa de Elite. E a gente vê o cinema crescer como profissão aqui agora, né? Depois de anos no amadorismo e nessa luta para conseguir verba e tudo mais, hoje em dia a gente vê uma profissão, cinema.
né, que lá fora já é considerado profissão há muito tempo. Há muito tempo, claro, a cultura. Sim, isso há quase 100 anos, né? Assim, a gente trabalha, a gente sabe que o cinema no Brasil não vem de agora, né? A gente conhece o Glauber Rocha, enfim, N diretores que vêm trabalhando há muito tempo, mas agora ele ganha uma proporção profissional, né? Através de leis e verbas, empresas que trabalham e apoiam o cinema. Então isso tem ajudado. E sem contar assim, a valorização do real, o governo que a gente vive, a atual fase do Brasil no mundo, isso tudo colabora. Assim, né? Pelos prós e pelos contras, né, que a gente tem do governo, enfim, isso não cabe muito ao assunto, porém a gente sabe que o Brasil tem crescido financeiramente, isso tem ajudado bastante a gente também no audiovisual e no cinema. Ah, legal você dizer isso, mas também tem é possível também se fazer filmes sem verba, né? O caso Sim. do Cheiro do Ralo. Com certeza. Tem filmes que são feitos sem verba nenhuma. Produção Porque independente. aí sim entra o que você falou da valorização do roteirista, né? Da Do equipe. bom roteiro, de uma equipe bacana, mas também você consegue fazer filmes muito interessantes, longas, sem verba, não é? Assim, tem a frase do Glauber Rocha, né, que assim, é uma ideia na cabeça e uma câmera E uma na câmera mão. na mão. Enfim, assim, o que a gente mais precisa é ter um olho bom e uma mente funcionando. Fim. Assim, hoje em dia a gente tem um celular que grava, um computador que edita. Exatamente. Nós e a temos gente consegue fazer alguma E as coisa. redes. a edição no próprio celular É. ali, né? Não é só o amor à arte também. Eu acho que tem que mostrar que a gente tá bom para fazer aquilo, que a gente é trabalho. A gente está enxergando o cinema, e eu espero muito, porque eu trabalho com isso, que seja visto como negócio. Não é só a arte, porque uma das coisas que eu acho importante dizer sobre o cinema é que não adianta você falar assim, eu fiz um filme sobre o cavalo morrendo porque eu quis ter a licença poética. Desculpa, você não faz filme só para você faz filme para um público, então é importante ter esse cuidado também, Claro, essa claro. preocupação. Não sei se é porque eu tenho essa visão meio de produção, sabe? Que tem que fazer acontecer e é um momento. A Jaqueline é a produtora de tudo isso, né? O que Mas precisa eu é só tenho que pedir pra sempre ela, informar assim. o nosso internauta que ela é a produtora. Precisou de alguma coisa, é só pedir pra Jaque que ela consegue. Eu tenho. Você está ali você atende o internauta o tempo todo? Vocês atendem na Isso. página? O tempo todo, quem quiser ligar, a gente disponibiliza o telefone sempre no site, a gente tem o telefone, a gente tem também nas redes sociais, que é DDD 11 26 26 1000, claro que dentro do horário comercial, né, das 9 até as 6 a gente atende o público, mas assim, hoje em dia, quer conversar? Manda um e-mail, vai ter a resposta. Se demorar, se acontecer alguma coisa, é porque a gente tem um acúmulo muito grande. Claro. Esse ano, a gente bateu recorde nas redes sociais, a gente está batendo recorde nas inscrições, então a gente está tendo uma sinergia muito bacana. Por isso que a gente está feliz de estar hoje no seu programa também, porque a gente sabe o quão importante é ter esse apoio mesmo de promover a cultura no país. E aproveitando que a gente está na internet, né? A gente a gente vem criando esse vínculo interpessoal com o nosso internauta também, né? Através das redes sociais a gente responde humanamente, assim, né? Tendo uma conversa ali no tete a tete, lógico, né? De computador para computador, mas tentando aproximar, assim, né? Para ver que atrás dali também tem uma pessoa que pode tirar uma dúvida, enfim, criar um assunto, debater e levar à frente esse assunto que é o Filma Brasil. Maravilha, está aqui uma mensagem da nossa internauta Renata Teixeira dizendo o seguinte: esse menino é muito bonito, o meu filme já está escrito. Já escreveu. Tá vendo a Renata? Ele ficou vermelho, Renato. Estou aqui Tô do com lado vergonha. dele, olha lá. Ele ficou, mas ela falou que você é muito bonito, tá aqui. O Diogo também está dizendo, vou fazer cinema, haha, nem acredito. E só Vai lembra... fazer, é só participar do Filme Brasil. Só queria lembrar uma coisa, assim, que é a chance de fazer um filme e ter ele exibido numa sala de cinema também. Assim, o Cinemark, ele vai fazer vai uma... proporcionar vai ter uma premiere, sessão. vai ter uma premiere onde, assim, além dele conseguir a verba suficiente para conseguir fazer a produção, ele vai conseguir realizar o sonho de ver na tela grande. Né? Hoje em dia a gente sabe quanto difícil essa vai ser a chance. Então, assim, participar é uma coisa quase que obrigatória para quem escreve, para quem quer fazer audiovisual cinema. Tá bom, eu estou mostrando mais uma vez aqui o banner, o cartaz da terceira edição, né, do Filma Brasil. E eu quero só pedir licença para vocês, mas eu tenho que falar também da Sua Majestade, www.suamajestade.com.br. Você precisa transportar a sua carga, né, com a Sua Majestade, a transportadora que atende todos os municípios do Nordeste para
fazer a entrega da sua carga com pontualidade e com segurança. Excelência em segurança, em pontualidade. Também tem armazenamento da sua carga, logística, enfim. Qualquer problema com a sua carga é com a sua majestade para transportá-la para todos os municípios do Nordeste. www.suamajestade.com.br. É só você ligar lá, entrar no site, falar com a Cristina, com o Ricardo. Você vai ser muito bem atendido. Transporte de carga é com a Sua Majestade. Gente, infelizmente a gente está terminando aqui. Terminou o Escândalo da Cultura. Eu falaria com vocês dias, porque é uma maravilha falar de cinema, né? A linguagem do cinema, enfim. Eu quero parabenizá-los mais uma vez pelo projeto e com certeza, gente, vamos participar, as ideias, mandem, o pessoal está lá, tá aqui, ó, estou dizendo que está toda hora lá esperando vocês, com o roteiro de vocês e com essa chance de ter o seu filme no Cinemark, enfim. E aí um sonho realizado, né? Você que gosta de cinema. Não é isso, Jaqueline? É isso, e a gente agradece muito o seu convite, o seu apoio também no projeto. Lembrando que as inscrições até o dia 4 de outubro. 4 de outubro. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Só para lembrar, assim, para o pessoal curtir a nossa página no Facebook, que a gente está 24 horas lá postando novidade, que é o Filma Brasil. Também a gente está no Twitter, Instagram. Só procurar Filma Brasil em qualquer rede social você vai encontrar. Dá o curtir, segue a gente, que é novidade o tempo inteiro. E também quero, antes de encerrar, mandar um beijo para a Lu, que está dizendo que está nos vendo aqui. Lu, beijo para você, está adorando o programa, obrigada. Você quer falar mais alguma coisa para a gente ir embora? Não, eu agradeço o convite, quero convidar todo mundo para participar até o dia 4 de outubro também. E quem não puder participar, divulga, ajuda a gente nesse trabalho. A gente precisa fazer com que esse mecanismo chegue a todo mundo. Maravilha! E o Esquina da Cultura está aqui com as portas abertas para vocês. Sempre que vocês trouxerem essas maravilhas de ideias novas, de projetos novos, tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Léo, obrigado pela sua participação. Jaqueline, obrigada mais uma vez. E, internauta, falamos hoje de cinema e a semana que vem tem mais Esquina da Cultura. Eu desejo a todos uma boa semana e até lá. Beijinho, fui.